Oi, boa noite. Algum de vocês que estão aí já estão online? Estão online, não, estão ao vivo, quer dizer, presencial? Boa noite pra... Oi. Será que eu fecho? A gente está presencial aqui, eu, a Letícia e a Stephanie. Eu é... Quem é o eu? Eu é o Gabriel. A Letícia e a Stephanie, tá? Que talvez dê alguma confusão, que quero mostrar 2 vídeos. Então, caso de confusão, daí vocês me avisam, tá? Eu vou esperar um pouquinho chegar mais gente, que eu quero começar pelos vídeos. Mas talvez seja o caso, é o Gabriel, né? Talvez seja o caso de novo de eu mandar os vídeos para você primeiro, né, Gabriel? Oi, professora. Aquela vez eu tentei passar os vídeos aqui, travou, né? Ah, sim. Então eu vou passar 2 vídeos primeiro, e daí, se travar, vocês me avisam aí. Só vou esperar chegar mais gente aí, daí eu passo os vídeos. São 2 vídeos só de introdução ao Renascimento. Mas eu acho que eu vou tentar, de qualquer maneira, eu vou se travar, eu passo os vídeos para você por WhatsApp aí. São 2 vídeos bem curtinhos, só para introduzir o assunto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiveram aula com o professor terça, vocês têm com a professora Gisele, né? Foi presencial, então? A professora Gisele estava aí? Funcionou bem? Só para saber. Oi, prof. Perguntou da aula passada? Não, da hora de hoje, a primeira aula foi com a professora Gisele. Ah, sim. E funcionou direitinho? Presencial deu tudo certo, prof. Pelo menos. Uhum. E as pessoas no remoto? Gisele está aí ainda? Oi, prof. A professora Gisele não está aqui, só a gente Ah, já tá foi. Ah, tá. dela, que ela deixou logadinho aqui. Tá. Então, a gente vai começar só a introduzir o assunto.
eu só dar uma revisada, uma passadinha no que a gente viu, né, na aula passada. A gente deu uma olhadinha nos estilos anteriores aqui, só para vocês lembrarem, vou passar rapidinho. A gente começou lá atrás, né? Eu falei sobre os estilos, né? Que a gente tá vendo a história da civilização através do olhar da arquitetura, né? E lógico que eles não aconteceram de uma forma linear, em alguns momentos da história as coisas aconteceram simultaneamente, né? E então a gente começou pelo estilo greco-romano, quer dizer, o estilo da Grécia, e greco-romano porque depois a Roma acabou tomando conta da Grécia e assimilaram todo o estilo grego e acabaram acrescentando mais conhecimento, mais técnicas, como, por exemplo, o arco romano, que os gregos não detinham esse conhecimento, né? Depois a gente veio para o estilo românico, que não é o estilo romano, né? Que foram aquelas igrejas pesadas e escuras, com aquelas estruturas bem grossas, né? Que tinham o arco, as abóbodas, né? Essas abóbodas, mas com arcos, né? Semicirculares, bem diferente do estilo. Essas abóbodas de canhão, abóbodas de aresta, que formavam essas arestas, e arcos semicirculares. Bem diferente. Aí o estilo bizantino, que não era escuro, né, que eram todos muito decoradas, com mosaicos e afrescos, né, que era uma coisa do tilintar, né, brilhante e bem diferente do estilo românico, mais escuro e pesado, né, e que era é, é, muito mais corrente lá no Oriente, né, principalmente em Bizâncio, que depois virou Constantinopla, que hoje é Istambul, né? É um dos exemplos mais bonitos é a Hagia Sofia. E aqui, outro exemplo já no Ocidente é a Catedral de São Marcos. E depois a gente viu o estilo gótico, bem diferente do românico e do bizantino, que são aquelas grandes altitudes, né? E aquela estrutura bem fininha, os arcos ogivais, e são esqueletos, né? Cheios de vitrais. E aí tem esses diferenciais, que são os arcos botantes, né? Os contrafortes mais fininhos, e esses clerestórios bastante. Tem as gárgulas, tem os pináculos, né? E ó, aqui tem as duas para a gente comparar uma com a outra. Vocês têm tudo lá no vídeo para rever isso. Esses são os arcos botantes, os pináculos lá, os arcos ogivais, que são essas pontinhas, né? Sempre tem vitrais, sempre, sempre, sempre. As gárgulas que a gente viu, né? E esses aqui que são aguadouros, né? Que servem para a água da chuva desaguar, né? E sempre tem as rosáceas, que a gente também viu. Sempre tem as rosáceas nos frontões das catedrais góticas. E essa daqui que parece um verdadeiro esqueleto de vitrais, né? Esses são o gótico. E aí a gente vai entrar agora no estilo renascentista. Mas para a gente explicar as grandes mudanças, porque tudo aquilo que a gente viu até agora está dentro daqueles 1000 anos que também é apelidado, né, que é a Idade Média, e tem alta Idade Média e baixa Idade Média. A alta Idade Média é lá atrás, né? A alta Idade Média é o comecinho, são os anos lá, em vez de alta Idade Média são os anos 400, mais ou menos, e baixa Idade Média agora, 1300, 1200, tá? E
E todos esses 1000 anos que a gente fala de Idade Média, a gente chamava de Idade das Trevas, onde as pessoas não eram incentivadas a saber ler nem escrever, eram totalmente dominadas pelo clero, que é a igreja com I maiúsculo que a gente fala, né, a Igreja Católica, e pela nobreza, né, que detinham todo o poder. Essas duas instituições detinham todo o poder. Então, os senhores feudais, que eram donos dos feudos, donos das terras, os camponeses trabalhavam para eles, né? Não havia dinheiro aí, né? Trabalhavam a terra em troca de comida, e a igreja também era dona das terras, ou seja, a população eram cordeirinhos, vamos dizer assim, à mercê desses dois grandes poderes, né? E tudo, Deus era aquele grande ser que castigava, né? E aí teve um grande acontecimento que, que marcou, foi um grande marco para mudar tudo nessa história. E é um dos vídeos que eu quero passar para vocês, tá? Aí vocês, eu vou, eu vou compartilhar aqui. E talvez tenha falhas aí. Se tiver falhas, daí eu passo depois o vídeo para vocês de novo. Cadê o meu vídeo? Aí. Me digam se tem som, tá? Tem som? Estão vendo o vídeo? Tá. O primeiro impulso é correr. E quando não há para onde fugir, reze. Reze como se não houvesse amanhã. Pois para as pessoas morrendo ao seu redor, o amanhã nunca virá. Ninguém sabe onde se esconder, como salvar-se, como sobreviver. Incontáveis cadáveres. Uma tempestade de violência e loucura. A terrível vingança de Deus. Professora, para mim não está aparecendo a tela compartilhada. Para todo mundo ou só para você? Aqui tá aparecendo. Deixa eu ver aqui então o que é. Eu já passo de volta, tá? É a peste negra da Idade Média. O maior desastre biológico na história da humanidade. Segundo um contemporâneo, é o fim do mundo. A peste negra. Vou passar de volta para vocês reverem. É bem importante isso. Para quem que não está passando a tela compartilhada? Era para mim, prof, mas agora apareceu. Eu vou passar de volta, então. Ah, obrigada. O primeiro impulso é correr. E quando não há para onde fugir, reze. Reze como se não houvesse amanhã. Pois para as pessoas morrendo ao seu redor, o amanhã nunca virá. Ninguém sabe onde se esconder, como salvar-se, como sobreviver. Incontáveis cadáveres. Uma tempestade de violência e loucura. A terrível vingança de Deus. É a peste negra da Idade Média. O maior desastre biológico na história da humanidade. Segundo um contemporâneo, é o fim do mundo. A peste negra. Vocês já ouviram falar da peste negra?
Já sim, prof. E isso lembrou vocês de alguma coisa? É semelhante a alguma coisa? A Chinavírus. Hã? Eu acho que é semelhante ao Chinavírus. Semelhante à pandemia de hoje. Não é? É que vocês, eu vou contar mais ou menos a história. A peste negra foi mais ou menos em 1300 e agora não me lembro exatamente o ano. Deixa eu ver aqui. 1370, 1300, peste negra. Quer dizer, não foi um ano, né? Foi um período da história. No século XIV, né? Não foi um ano só, 1346, tá? E a peste negra provavelmente foram mercadores vindos, os mercadores traziam bens, né? Muita coisa do Oriente, traziam pelos navios, tinha muitos ratos, e ninguém. Só que a diferença é que ninguém absolutamente tinha a menor ideia de como isso era, o contágio vinha através do quê? Eles não tinham ideia de como isso era transmitido. Então vinham os ratos nos navios, nos portos todos, né? E era transmitido pela pulga dos ratos, né? Era leptospirose. E no período medieval era uma imundície, né? Os esgotos, as cidades, as casas, as pessoas, as roupas, ninguém tomava banho e nem limpavam as casas. E isso foi se transmitindo, foi se difundindo, foi pela Europa toda. E a peste negra dizimou 66% mais ou menos da Europa toda. Então, esse era o mundo naquela época. As Américas não existiam, não haviam sido descobertas ainda. Então, foi 60, 70% do mundo. Então, a pandemia hoje, coronavírus, não é nada, absolutamente nada. Morreu 1.000 e poucas pessoas aqui no Brasil, muito menos do que a dengue morreu, né? Muito menos, matou. Só que é pandemia porque é mundial, né? Mas o número de pessoas que está morrendo é mínimo, é nada. Morreu muito menos do que morre gente de infarto ou de acidente de carro, ou aqui no Brasil, principalmente, morre muito menos gente com o coronavírus do que morre gente por tiro de bala, né? Por crimes. Então, a peste negra matou 60, 70% da Europa. Cidades desapareceram, deixaram de existir. Então, se vocês viram ali no vídeo, é aquilo mesmo. E o que aconteceu? As pessoas, os pobres, os ignorantes, eles achavam que as pessoas do clero, os padres, os monges, os bispos, os cardeais e os nobres estavam mais próximos de Deus, né? Eles eram protegidos, né? Então, e só eles, pobres coitados, é que eram pecadores. Então, a igreja fazia que eles acreditassem nisso. Só que a peste negra matou geral, assim, alinhado. Morreu todo mundo igual, porque todo mundo era porco. As pulgas atacaram todo mundo em qualquer lugar. E os pobres, eles estavam morrendo, os parentes estavam morrendo, eles chamavam os padres para dar a extrema-unção, e os padres, picavam a muda, não queriam saber, queriam só se proteger. Não vou dar extrema-unção em ninguém, eu vou correr. E o Papa, na época, não estava em Roma, eles estavam em Avignon, na França. Tinham mudado a sede da Igreja Católica para lá. E o Papa estava morto de medo de morrer. E o médico do Papa, ele estava num grande salão cheio de tonéis com fogo em volta dele, porque estava se borrando, desculpe a palavra, de medo de morrer. E ele sobreviveu, o Papa, deu certo lá. Então, as pulgas não chegaram perto dele, as pulgas dos ratos. Eles não sabiam o que é que transmitia, não descobriram. E então essa foi a peste negra. E é assim, então em 1346,
Então, tem várias imagens, né? Vários pintores fizeram isso, e acabou que muitas cidades desapareceram, a fome, né, gerou, acabou que está por sendo a idade de ouro dos camponeses, porque quem produzia comida se deu bem, né? Porque vendia comida caro, né? E o que está acontecendo hoje na pandemia? O que fica aberto só? Supermercado, né? Os supermercados estão se dando muito bem. E quem produz comida, que é só o que fica aberto, né? E quem planta e quem produz comida está se dando bem. O resto não pode abrir, não pode vender, não pode. Então, é meio que parecido, não é? É isso que aconteceu. Aí, até então, se acreditava que se representava, né, a arte na Idade Média, Jesus era representado como divino, até tinha um halo, sempre, todas as imagens de Jesus eram representadas com um halo, assim, em volta dele, ele era representado como filho de Deus, como Deus também, tá? Um Deus na Terra. A partir desse momento, as pessoas começaram a entender que o clero não era tão assim próximo de Deus, sabe? Porque morreram também igual. E a partir desse momento, como o pessoal, os burgueses, já ouviram falar essa expressão de burgueses, né? Provavelmente de uma maneira pejorativa. Mas você sabe o que quer dizer burgueses? Qual é a origem dessa palavra? O que é o verdadeiro significado de burgueses? Depois vocês vão. Nós estamos dando uma passada geral, tá? Alguém tem ideia do que quer dizer burgueses? Vocês devem ter ouvido aí o pessoal de esquerda dizer porque vocês são burgueses, não sei o que lá, né? Mas alguém sabe o que significa burgueses? Alguém arrisca? Não sei não, prof. Não. Pelo menos alguém diz que não sabe. Porque todo mundo que trabalhava no campo, nas terras dos feudos, né, os senhores feudais. Então, trabalhavam lá dentro dos feudos para os senhores feudais. Então, eram os camponeses. E aí eram os principados, né, os príncipes. Os senhores feudais geralmente eram príncipes e eram os principados. E quem não trabalhava nos feudos, eles trabalhavam nos burgos. Burgos eram as vilas, os vilarejos, eram as cidades, cidadezinhas. Então, burgueses, né? Então, eram os caras que não eram os empregadinhos não pagos dos senhores feudais, eram os senhores que tinham seus negocinhos na burgo, que eram ferreiros, os caras que tinham seus próprios negócios, que vendiam as coisas ou que emprestavam dinheiro para os outros, né? Então que mandavam em si mesmos, né? Eram os profissionais liberais de hoje, eram os burgueses da época, então, e até hoje são, né? Eu sou uma burguesa, eu sou uma profissional liberal. Nunca tive chefe. Hoje tenho, né? Hoje tenho o chefe da universidade, mas eu nunca, nos 35 anos, eu sempre fui minha própria chefe, eu sempre tive o meu próprio negócio. Então, eu sou uma burguesa, por assim dizer, né? Então, todo mundo que tem o seu próprio negócio é um burguês. Então, por isso que os intelectuais, assalariados, funcionários públicos odeiam os burgueses, porque tem o seu próprio negócio. Então, é uma inveja, até hoje, né? Nesse sentido, é uma coisa que vem lá de trás, né? Arcaica. Arcaica quer dizer isso, né? Antiga. E também a elite, vocês sabem o que quer dizer elite? Também, que é usado pejorativamente. Elite no dicionário é aquele que tem discernimento. Só isso que quer dizer elite. Elite quer dizer aquele que tem discernimento, que sabe do que está falando, né?
É isso. Então, é bom a gente saber o que significam as palavras. Então, vamos. Então, o que aconteceu aí nessa época? Depois da praga, tá? Depois da peste negra, que morreu e dizimou quase todo mundo. Quem sobrou, né? Ficou pensando assim: poxa, então morreu todo mundo é igual, ou quase igual, né? Porque quem tem dinheiro continua tendo dinheiro, e tem os que não têm, mas igual perante Deus. E aí, os burgueses, esses caras aí, começaram a ter mais poder, tinham mais dinheiro. Os nobres começaram a perder dinheiro e a perder poder. E a igreja perdeu um pouco de poder aos olhos dessa turma que sobrou. Não perdeu todo o poder, tá? Não perdeu, perdeu um pouco do poder. E por isso que começa uma nova fase. E aí eu vou mostrar para vocês um novo vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção nas chamadas desse novo vídeo. Estão vendo a tela? Só a tela preta por enquanto. Sim? Sim. Tem som? Então, quando começa o vídeo, ele está mostrando lá
um monte de coisa acontecendo, né? Ao mesmo tempo, que dá a entender que podia ser agora, né? Porque ficaram 1000 anos sem acontecer quase nada. Quer dizer, as mudanças na arquitetura, aconteceu uma porção de coisa, mas em 1000 anos. E, de repente, em 100 anos, aconteceu um monte de coisa. Mais ou menos, se a gente considerar as proporções, podia ser agora, que acontece em 10 para nós aqui, né? O que acontece? 10 não, mas 20? Quanta coisa aconteceu nos 20 anos para nós aqui? Se vocês considerarem, né? Que é a idade de vocês. Que vocês talvez não se dão tão conta, mas quantos de vocês pegaram, por exemplo, quando não tinha celular? Vocês se lembram quando não tinha celular, alguns de vocês? Ou todos vocês já nasceram com celular, na idade do celular? Prof, eu lembro quando lançou o celular Touch da Touch. Apple. Touch. A gente pronuncia touch. Mas algum de vocês já pegou videocassete ou já não tinha mais videocassete? Fita que você tinha que alugar na locadora para filme. Vocês já nasceram, já não tinha mais locadora de vídeo? Eu não me lembro quando foi que deixou de Quando eu existir. era pequena, todo final de semana a gente ia alugar esses Alugar, filmes. pois é. Uhum. E daí depois passou a ser DVD, né? Depois Blu-ray e agora depois passou a ser só a TV a cabo e agora streaming, né? Então, quanto tempo faz? Quantos anos você tem? Tenho 17. 17. Quantos anos você tinha quando você ia na locadora? Nossa, professora, pior que eu não lembro. Mas tinha uma bem aqui na esquina de casa, sabe? A gente ia todo final de semana. Sei lá, 5, então? Ah, eu devia ter uns 5 ou 6 anos. Então, em 12 anos, quantas tecnologias mudaram para você ver filme, né? Eu citei acho que umas 4, 5 já, né? Em 12 anos. Então, isso tudo corresponde a esses 100 anos que eu falei nas proporções, nas devidas proporções. Então, vocês lembram ali do vídeo? Eles falaram a fé em Deus dá lugar para dúvidas, né? Alguns perdem poder, né? Que é a igreja e a nobreza perdem poder e ganham poder lá, viu? Eles mostraram no vídeo, eu vou mandar os vídeos para vocês. Dá lugar, ganham poder ali os burgueses, né? Ganham poder. E aí, um monte de invenções, né? Tem a imprensa, astronomia, ali vocês viram Galileu Galilei, Isaac Newton, Kepler, todos os grandes cientistas da antiguidade aparecem naquele momento. Naquele momento quer dizer mais ou menos 100 anos. E os grandes descobrimentos, ou seja, as Américas são descobertas nesse período. Então, tudo isso, e os grandes filósofos também. E você viu que aparece o planeta Terra, né? Até então se acreditava que a Terra era plana. E aí se descobre que a Terra é redonda. E se descobre a gravidade, Isaac Newton, né? E muita coisa aconteceu naquele período. E por isso que se chama o período do humanismo. A partir daí se passa a representar. E a arte, antes de todas as pinturas eram desenhadas plana. E aí começa, para nós na arquitetura é muito importante. Volta a se desenhar em perspectiva. E aí nós vamos ter um arquiteto mais importante, que nós vamos ver, como depois a professora Gisele também vai mais a fundo o semestre que vem, vocês vão ver que Brunelleschi, o arquiteto mais importante para nós da arquitetura, porque a partir daí, até então, uma obra de arquitetura nunca era assinada, não tinha assinatura de autor. A partir do Renascimento, a arquitetura e as artes vão passar a ter assinatura de autor.
para nós arquitetos, por causa do Brunelleschi, tá? Porque ele vai romper com os sindicatos. E por causa, vou compartilhar a tela aqui com vocês de volta. Por causa desta cúpula aqui. Estão vendo? Então, o Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, fez a cúpula lá da Santa Maria del Fiore, em Florença. Ele foi contratado para fazer a cúpula, ele bolou, essa cúpula serviu de exemplo para muitos outros arquitetos na história, depois disso tudo. E ele bolou uma forma de fazer essa cúpula, a igreja já existia, e foi uma reforma, né? Eles queriam fazer um outro estilo, ela era de madeira antes, e ele bolou como fazer, ela é dupla, a gente pode caminhar aqui dentro dessa cúpula maravilhosa, isso aqui é o símbolo da cidade de Florença, né? A Santa Maria del Fiore. E em 1300 e pouco, isso aqui. E ele foi fazer a cúpula, ele contratou um monte de gente e tal, e aí ele queria que pagasse mais, só que todos os sindicatos chamavam grêmios nessa época, e só se pagava quanto que se queria, os sindicatos que mandavam, como mais ou menos era até aqui, né? Meio que é assim parecido, né, com as coisas aqui. No mundo, né? Não é aqui no Brasil, no mundo, né? Nos Estados Unidos é muito complicado o negócio do sindicato também. E o Brunelleschi disse, eu quero ganhar tanto, e quero pagar para o meu pessoal tanto, X. E aí o Grêmio lá disse, não, é assim que funciona, e não vamos pagar, não vai funcionar assim como você quer. Então ele disse, então eu não faço. Largou a cúpula começada lá e disse, não faço, façam vocês. Então tá, disseram. Chamaram lá meia dúzia de outros e ninguém sabia como fazer. Ele não deixou nem nada escrito, nada desenhado, nada, guardou para ele. Chamaram trocentos outros e ninguém sabia como fazer. E aí disseram, Brunelleschi, então tá, né? Então não era bem assim como a gente falou, sabe? Então volta aí, né? E, bom, sabe, não foi bem assim que a gente quis dizer, então ele disse, não, agora eu quero o dobro do que eu queria antes. E aí, então, pagaram. E aí, ele disse, os meus caras também querem o dobro, tal. E aí, ele terminou. E a partir deste momento, os arquitetos passaram a ter autoria das suas obras e assinar as suas obras, bem como os artistas passaram a ter autoria e cobrar quanto bem entendiam e fazer aquilo mais ou menos da maneira como queriam. Mais ou menos no caso das artes, porque a igreja era o maior contratante de obras de arte, né? A igreja tinha os seus ícones, as suas maneiras como deveria ser simbolizada as coisas, né? Então ainda era mais ou menos. No caso das obras de arte, o artista tinha uma certa liberdade, mas assinava, a partir daí assinava. Até então, antes disso, na história, desde lá do Egito, nunca um artista assinou uma obra de arte. Exceto algumas coisas gregas. A gente sabe que algumas esculturas eram de Fídias, por exemplo. Estas eram assinadas, né? Algumas obras gregas, sim. Então, o Renascimento, para nós, é um grande, grande, grande marco na história, né? E tem as suas razões, né? Principalmente na arquitetura. Então, o estilo renascentista, na verdade, em termos de estilo de arquitetura, ele nada mais é do que uma retomada do estilo greco-romano, igual ipsis literis, tá? Na arquitetura. Ele vai retomar todas as colunas gregas, os arcos, os frontões, tudo, tudo, tudo. Arco de volta perfeita, as cornijas, pilastras, tudo, tudo, tudo. Abóboda de berço, tudo aquilo que tem lá na arquitetura greco-romana, no Renascimento vai ser retomado, tá?
Os arquitetos são obcecados, grandes admiradores da arte e da arquitetura greco-romana. Então, só que eles vão acrescentar 2 mais colunas, que não tinha, eu pus a setinha aqui, ó. Não existia lá na arquitetura greco-romana essas 2 colunas, a toscana nem a composta. A composta ela vai juntar aqui ó, o chifrinho da jônica com as folhas da coríntia. Por isso que ela é composta, ela tem as 2 coisas juntas, ela junta essa com essa, e daí ela é uma coluna composta. Ela tem a cornija, o friso, arquitrave, capitel. Capitel é essa parte decorada aqui, né? Fuste. A base está em espanhol aqui, tá? Então, isso aqui é muito importante vocês aprenderem. Depois a gente vai rever tudo isso aqui de novo. E na arquitetura renascentista, né? É no Renascimento também que o novo urbanismo toma força. Porque na Idade Média, a cidade ia acontecendo assim ao Deus dará. Ela é toda de ruazinhas estreitinhas que não passavam, né? Sem planejamento, sem esgoto, sem fornecimento de água. É todo um emaranhado de coisas. E no Renascimento, passa-se a planejar a cidade. Daí tem grandes praças, jardins e tudo isso. A praça torna-se a sala de visitas, né? São praças renascentistas, a gente vai encontrar muito isso nas cidades europeias. E aí os arquitetos começam a pensar na cidade ideal. Então tem muitas cidades utópicas, né? Imaginadas por esses arquitetos do Renascimento. Então Piero della Francesca é um arquiteto e pintor também, e ele também pensou numa das cidades ideais, né? Tem muitas cidades ideais do Renascimento. Vocês vão fazer trabalhos sobre isso. Albert, que é um dos grandes arquitetos do Renascimento, também pensou numa cidade ideal. Então ele tinha em consideração a localização, clima, água, defesa, vias de comunicação. Então eles fizeram planejamentos. A intervenção urbanística renascentista remodelou as cidades medievais, né? Eles fizeram projetos e também executaram, né? Ruas novas, largas, retilíneas, com edifícios da mesma altura das fachadas, uniformizadas. E aqui, o estilo barroco. O barroco agora é um novo estilo, tá? O que acontece no estilo barroco? Sempre, como aquilo que eu falei para vocês antes, quando começa a cansar, as novas ideias, as novas revoluções começam no pensamento, né? Então, foram anos, né? Os 300 anos, o Renascimento teve o Trecento, né? Foram os anos 1300, o Quattrocento e o Cinquecento. Já ouviram falar de Michelangelo? Quem ouviu falar de Michelangelo? Que fez as pinturas da Capela Sistina no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Ele é contemporâneo de Leonardo da Vinci. Então, eles são do Cinquecento, tá? Eles já são do final do Renascimento, tá? E aí começa a vir novos pensamentos, novos pensadores, já estão começando a ficar cansados daquela coisa toda certinha do Renascimento, que está tão preso lá nos clássicos gregos, que tem que ser tudo simétrico, tudo certinho e tal. Mas não é só isso. Também está acontecendo uma outra revolução em relação à Igreja Católica. Já ouviram falar da Contra-Reforma na Igreja? Muitos de vocês, eu acho que são protestantes, não? São?
Quantos de vocês são católicos ou são evangélicos? Quem de vocês é evangélico? Gabriela? Quem mais? Luana? Eu também. E você sabe o que é ser o evangélico? Que não são católicos, né? Sim. E o que é? Não, Conta pra sim, que nós. não é católico. Mas por quê? Por quê? Porque. Sim. Não sabe. Não, porque tem os protestantes. Tem alguma Isso. coisa a ver com isso. Tem a ver com ser protestante, né? Quem que sabe contar para nós a origem disso aí? Não ensinaram para vocês? Oi, prof, a gente não entendeu a pergunta. Por que que vocês não são católicos e são evangélicos? Evangélico, na verdade, é ser protestante, né? Essa é a origem disso aqui, onde a gente vai entrar agora, aqui, ó. Prof, eu não sei de nada disso. Acredito. Ou tento Você acreditar. Você é evangélico? Não, não é nada, não é nada. Não, Eu também não, mas eu sei a história toda das religiões. Aliás, eu estudei quase todas as religiões, é por isso que eu não sou de nenhuma. eu tento acreditar em um pouco de tudo, sabe? Não, mas não é questão de acreditar. Eu estudo todas elas, mas os que são evangélicos, na verdade, são protestantes. Mas não estudaram por que é que são protestantes, né? Eu vou ver se eu acho aqui o Barroco. Está aqui. Vamos lá. Professora, tem a ver com Martinho Lutero, mas eu não lembro muito bem a história. Isso. Aqui. Eu vou passar mais um videozinho para vocês aqui. Espera aí. É bom para vocês entenderem a própria história da onde vocês estão hoje. Espera aí que eu não pus o som. Vamos lá. En el ocaso de la Edad Media, una grave crisis se cierne sobre la Iglesia. Decae la religiosidad, surgen intentos de mejora. Isabel la Católica y Cisneros reforman la Iglesia en España. Roma es más lenta, vive inmersa en el espíritu del Renacimiento. Y estalla la rebeldía abierta. Irrumpe el protestantismo. ¿Cómo llegó a romperse la unidad católica? Que buscaban Lutero, Calvino y Zwingli. Y Enrique VIII. ¿Cómo responde la Iglesia? Con el Concilio de Trento. Aclara las cuestiones disputadas, ilumina y enriquece la vida cristiana. Trento da nuevo esplendor al culto y la piedad católicas. Es el triunfo del arte barroco. Pero las divergencias de credo, agravadas por ambiciones políticas, arrastran a los gobernantes a la guerra de los 30 años. Sellará la división religiosa de Europa hasta hoy. O que aconteceu? O que estava acontecendo com a Igreja Católica? Na verdade, Lutero era um advogado, né? Ele fazia estudante de direito e os amigos dele todos, na época, morreram de peste negra tardia, foi bem depois daquela peste negra de 1364. E ele ficou arrasado e ele desistiu de estudar direito e entrou para o monastério. E foi super dedicado, foi um monge assim até fanático, né? Ele era um trabalhador árduo e ele era inteligentíssimo.
E ele estava, e os monges naquela época, os monastérios trabalhavam arduamente, eles fabricavam coisas, bebida, cerveja, vinho e tal, e vendiam nas comunidades e mandavam todo o dinheiro para o Vaticano. Mandavam tudo. E o Vaticano era trilhardário, né? Como sempre foi, como é até hoje. E o que mandavam moedas de ouro para lá, né? E foi exatamente essa época que já tinha sido inventada a imprensa, né? Então, os escritos já podiam ser reproduzidos. E o Lutero estava muito indignado com a venda de indulgências. Não sei se você sabe o que é. Você sabe o que é venda de indulgências? Indulgências era o perdão papal. Então, você podia cometer o pecado que você quisesse, tá? Podia matar gente, estuprar, vender, qualquer tipo de pecado que você cometesse, você mandava dinheiro para o Vaticano, para o Papa, e ele mandava para você uma carta lacrada com o selo papal, que era o perdão. Isso eram as indulgências. Quanto mais dinheiro você mandava, mais perdoado você era. E era uma grande fonte de dinheiro, ou seja, era propina, era corrupção maior e mais deslavada possível. E o Lutero estava tremendamente indignado com isso. E aí ele escrevia textos e textos contra isso, e ia lá e pregava na porta das igrejas da cidade que ele morava. E esses textos eram incrivelmente bem escritos, e daí começaram a ser reproduzidos, mais ou menos a internet de hoje, né? Era o Twitter de hoje. E começaram a ser copiados, reproduzidos e distribuídos pela Alemanha, primeiro, que é onde ele vivia, e depois começou a se espalhar pela Europa isso. E o que ele pregava era que a religiosidade, a fé em Deus devia ser pura e interna, e que aquele luxo que a Igreja Católica pregava, né, essa riqueza em troca de dinheiro, devia ser estancada. Então, é por isso que é a contra-reforma, né, a reforma e a contra-reforma, né? E começou a tomar um corpo enorme isso, né? Esse protestantismo, né? E daí tanto que as igrejas protestantes não têm imagens, adoração e nada disso, por causa exatamente dessa coisa que o Lutero, não é só eles, né? Lutero, Zwingli, Calvino, todos eles pregavam a mesma coisa. E como é que a Igreja Católica ia lutar contra isso, contra a simplicidade que eles estavam pregando e essa coisa da fé interior, né? E como é que vamos lutar contra isso? O que eles fizeram, que está aí no vídeo ali? Então, a gente só vai poder lutar com um luxo extremo. As igrejas, principalmente lá na Itália, essas igrejas pequenininhas estavam caindo aos pedaços e abandonadas. O que eles fizeram? Eles fizeram uma troca contra os burgueses que estavam cheios da grana e queriam ascensão social, que nem os novos ricos que a gente tem aqui hoje. Quer dizer, é exatamente a mesma coisa, né? Só que você faz essa associação com lá atrás. Os novos ricos hoje querem aparecer nas colunas sociais. E os burgueses da época queriam as colunas sociais da época, queriam notoriedade. Então, eles começaram a financiar as reformas dessas igrejas pequenininhas lá, aquelas capelas que estavam jogadas às traças, e queriam que as suas famílias fossem sepultadas dentro dessas capelas. E começaram a fazer essas reformas com luxo, com ouro puro, com uma decoração extremamente rebuscada. E os arquitetos os novos arquitetos começaram a abandonar aquela arquitetura toda comportadinha e toda simétrica e toda assim, né, cheia de regras do Renascimento. E aí é que vem essa coisa do estilo barroco, que é aquele luxo extremo. Por isso que começa
a tomar corpo esse estilo barroco. E se abandona aquele estilo todo comportado do Renascimento. Então, além dessas fachadas mais rebuscadas, cheia de curvas, contracurvas, retorcidos, as plantas começam a ser circulares e tal, também tem uma decoração extrema dentro, ó, plantas circulares, essas capelas, tem franjas e tal. E tem alguns arquitetos que são, no caso da Itália, mas não é só a Itália, tem toda a Europa, né? Mas mais reconhecíveis, Itália, Espanha. A França já é bem diferente, mais difícil a gente reconhecer, são estilos mais próprios, né? Mas essas aqui são em Roma. Então, Gian Lorenzo Bernini, essa aqui, San Andrea al Quirinale, são Bernini e Borromini são os grandes nomes da Itália, por exemplo, né? Mas a Espanha também vai ter grandes exemplos de barroco. Aqui no Brasil, no Brasil, a gente não, o Renascimento no Brasil, na verdade, é o estilo do descobrimento, a gente não é tão relevante assim, né? O Brasil foi descoberto no Renascimento, mas o barroco é bastante importante no Brasil. Então, esse aqui é o Borromini. Então, olha aqui, é todo cheio de curvas, de decoração. Olha, esse aqui parece que tem franjas ao vento, ó. Não parece? A fachada. Daí, agora, no Renascimento, a gente nunca vai ter, por exemplo, uma coluna que não seja para a estrutura mesmo, mas uma coluna que seja só decorativa no Renascimento. As colunas são sempre estruturais no Renascimento. Aqui no Barroco, as colunas podem ser só decorativas. E no Renascimento nunca vai ter uma escultura incrustada na arquitetura. A escultura é separada da arquitetura. No Barroco, a escultura pode estar agregada à arquitetura. Ela faz parte da arquitetura. No Renascimento, jamais. Esse aqui, por exemplo, é a fachada do Santiago de Compostela, lá onde fazem aquelas caminhadas, né? A cidade sagrada lá do Caminho de Santiago. Então, os frontões são curvos, os vãos ovalados, motivos vegetais, plantas circulares. Prega-se o trompe-l'œil, é para enganar o olho, né? Que é uma expressão francesa, de enganar o olho. Através da pintura, simula-se um espaço que se abre sobre a parede, como street art de hoje, como se fosse a street art de hoje, né? Os pilares passam a ter função, às vezes, só decorativa, coisa que jamais aconteceria no Renascimento. Que é a fachada da Catedral de Valência, também, ó, curvas aqui, né? Se fecha para nós aqui. Decoração, muita decoração, tanto dentro quanto fora, né? Aqui no Brasil, né? Mariana, no Brasil, Recife, super decorada, né? Mosteiro de São Bento, ouro, né? Se usa muito ouro. Então, essa foi uma grande jogada da Igreja Católica para poder rebater o avanço, né, do protestantismo, que pregava exatamente o oposto. Então, quem queria luxo, que queria aparecer, que queria esse tipo de coisa, continuou lá, né, com a Igreja Católica. E quem queria a pureza do ritual, né, de se encontrar com Deus, se bandeou para o protestantismo da época, né? Então, e tem gente que não sabe do porquê, né? Foi por causa das coisas da família e nem sabe por que está lá, né? As razões dessa diferença de coisas. E essa coisa da Igreja Católica ter proibido as mulheres, né, do sacerdócio, é uma coisa única, exclusivamente por razões econômicas mesmo, e está lá atrás na história, porque a mulher
era um perigo para eles, né? Não queriam que a mulher entrasse nesse assunto, né? Não tem nada a ver com Deus, nem nada com nada disso, né? Todas as coisas foram inventadas pelo homem, né? Deus não tem nada com isso. Em todas as religiões, na verdade, né? Não é só no catolicismo, não é só no cristianismo, né? No islamismo, budismo, todas as regras foram inventadas pelos homens, né? Nenhuma das coisas tem a ver com Deus. Na religião judaica, né? Eu li a história de todas as religiões, né? Desde o princípio das coisas, e Maomé e tal. Maomé disse a mesma coisa que Jesus: amai-vos uns aos outros, só isso. Todo o resto foi inventado pela turma que queria o poder. Todo o resto. Então é tudo baboseira, né? A única coisa é amar-vos uns aos outros, ama como a ti mesmo, né? É só isso que importa. O resto é tudo regra inventada pelos homens que querem deter o poder sobre os outros homens. Então, a única coisa que importa é o amor. Como diziam os Beatles, all we need is love, né? Todo o resto é bullshit, como se diz em inglês. Então, esse aqui, mudando de estilo, saímos do Renascimento. Então, não sei se vocês estão percebendo por que muda as coisas na história, né? Sempre tem uma razão que não está na própria arquitetura, sempre está no pensamento, né? O motivo sempre está no pensamento. Então, a mesma coisa aqui, o barroco cansou-se do barroco, né? Cansamos dessas coisas todas rebuscadas, enjoamos disso tudo, esse rebuscado, essa coisa arada exagerada e tal. E aí tinham pensadores no meio disso tudo, e agora, olha aqui, vamos retomar. Vocês já viram isso aqui? Aonde que vocês já viram isso aqui? Aí vem o estilo neoclássico aqui, do século XVIII ao século XIX, mais ou menos. Por que é neoclássico? Já viram as colunas? Já viram os frontões? Já viram os arcos? Onde vocês já viram? Vamos ver se vocês têm boa memória. Acabamos de ver. Na aula passada e nessa mesma. Foi no greco-romano, professor? No greco-romano, muito bem. E aqui, né? Então, eu tenho lá a arquitetura clássica, né? Não é? Daí eu tenho lá Renascimento. Por que chama Renascimento? Porque está retomando a arquitetura clássica. Estão me acompanhando? Sim, professor. E agora eu tenho neoclássico, por quê? Eu estou retomando o clássico. Pela segunda vez. Estou fazendo tudo de volta. Quase 2000 anos depois. Quase não, né? Porque, na verdade, a arquitetura, o período, o auge da arquitetura grega, do clássico, foi 500 antes de Cristo. Então, é mais
é praticamente aqui 1800 para menos 500. Dá mais de 2000 anos depois, né? Eu estou retomando outra vez, pela segunda vez. Em 1300, eu retomei uma vez, e em 1800 estou retomando de novo. Por isso que é neoclássico, porque é um novo clássico. Eu estou retomando de novo o clássico. Olha lá. Frontões, colunas, janelinhas curvas, fachada típica neoclássica, é um neoclassicismo. Então, entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, uma nova tendência estética predominou as criações dos artistas europeus, o neoclassicismo, que expressou os valores de uma nova e fortalecida burguesia. Olha a burguesia de novo aqui. Agora a burguesia quer ser chique, outra vez, que assumiu a direção da sociedade europeia após a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi em 1798, né? E principalmente com o Império de Napoleão, esse reviver do austero classicismo na pintura, na escultura, na arquitetura, constituiu uma clara reação contra o enfeitado estilo do rococó, que era o exagero do barroco. Quer dizer, o barroco já era um exagero, o rococó foi o exagero do exagero. Então, não era chique mais, sabe? Essa burguesia que se encheu ainda mais de dinheiro não achou chique. Quis voltar, porque por que vocês ouvem sempre falar quando uma coisa é clássica? Ah, esse carro é clássico, essa roupa é clássica, Chanel é clássico. Vocês não ouvem falar isso? Ai, pretinho é clássico, vestido preto é clássico, o sapato é clássico, um sapato Louboutin, quem conhece o sapato Louboutin? É clássico. Uma Lamborghini é clássica. Alguém já ouviu falar isso? Um Jaguar é clássico. Por que essa palavra é usada? Vocês fazem ideia por quê? Agora fazem. Registraram? Entenderam Sim, porque prof. ser arquiteto é tão importante? O clássico vem da arquitetura clássica, do classicismo grego, lá de 500 antes de Cristo. Essa é a origem do chique. Clássico é isso, gente. Por isso que os burgueses aí fortalecidos e ricos, fortalecidos, eles tinham poder. Eles quiseram retomar de novo a arquitetura e a pintura, não foi só a arquitetura, foi nas artes também, retomar o classicismo, porque era muito mais chique, muito mais elegante, muito mais importante. E quiseram deixar de lado aquela frescurada toda que já tinha, que o barroco tinha, e que chegou no rococó, que era mais fresco ainda do que o barroco, e retomaram isso aqui. Então, cada vez que vocês escutarem a palavra clássica, vai tilintar na cabeça de vocês agora da onde é que vem. Vem lá da Grécia Antiga. Tá? Marcaram? Tá lá tilintando na cabeça de vocês? A Lamborghini, o Jaguar, o Chanelzinho preto, o sapatinho, o cabelo meu aqui, ó. Chanel. Então, a arquitetura neoclássica está aqui, ó. Panteão de Paris, alguns exemplos para vocês. Vocês reconhecem aqui? Reconhecem, né? Capitólio e Casa. Exatamente. Por que que esses caras fizeram assim? Vocês sabem quem eram esses caras que desenharam esses prédios? Desenharam, não, mandaram fazer? Foram os pais, né, da democracia americana. Eles eram, sabe o quê? Maçons, né? Maçonaria, que entendem muito de regras
né? E vocês vão aprender sobre isso aí também. Regras de ouro da arquitetura. Então, tá aqui. Você vai ver depois dessa aula dos estilos daqui. Então, foi de propósito. E tem regras aqui de proporções do retângulo de ouro que vocês vão saber. Portão de Brandemburgo, em Berlim, são imagens bem conhecidas de vocês em filmes, são cartões postais dessas cidades. Arco de Triunfo em Paris, todas neoclássicas, tá? E daí a gente vai chegar à Revolução Industrial, que também é muito importante, tá? Revolução Industrial começou principalmente na Inglaterra, né? É um marco muito importante para nós, porque daí são novos materiais, principalmente à disposição da gente, tá? E as exposições universais, que são muito relevantes para nós. As exposições universais, essa aqui é a primeira, aconteceu na Inglaterra, né, em Londres, em 1951. E aonde o mundo todo, a indústria, né, na Europa principalmente, depois os Estados Unidos foi muito importante nisso, expunha tudo o que estava acontecendo, né? E era um circo também, um grande circo, não era, eram shows e tal. E elas não ficavam só uma semana, um mês, elas ficavam 6 meses acontecendo. E ela era muito importante em termos de arquitetura, porque se construía esse espaço para abrigar a Exposição Universal. Isso aqui foi o Palácio de Cristal, que foi construído em Londres. Ele incendiou depois, infelizmente, porque ele é magnífico, todo de aço e vidro. Então, o próprio espaço da Exposição Universal era incrível. E aí, todas as indústrias iam lá expor e era convidado o mundo todo para ir lá, para ver o que se estava fabricando. Os países, na verdade, queriam exibir o seu poder através das exposições universais. Então, e funcionava mais ou menos como aconteceu nos últimos anos com as Copas do Mundo e as Olimpíadas. Você viu quanto se faz para receber o mundo todo para as Olimpíadas, né? Se constroem estádios, e não é só em termos das obras de arte que eu digo são os estádios onde vão acontecer os eventos esportivos, mas o que se faz em termos urbanísticos para receber o mundo todo para esses eventos. Só que Copa do Mundo e Olimpíada é um mês. No caso das exposições universais, o mundo ficava visitando 6 meses. E então, Paris, por exemplo, no caso foi tudo o que é Paris hoje, essa coisa maravilhosa em termos de urbanismo, foi feito por causa da Exposição Universal. Barcelona também foi por causa da Exposição de 1929, por exemplo. E a mesma coisa com Londres e Chicago e tal. Então, elas foram muito importantes em termos de urbanismo e em termos de arquitetura também. E também por causa dos próprios edifícios, né, das exposições universais. Aqui é o Palácio de Cristal. Então, foi em 1851, essa foi a primeira. Então, a origem das exposições universais está aqui, essa de 1851, e a intenção desse modelo em grande escala era de mostrar ao mundo os avanços tecnológicos e científicos de cada nação, reunidas em um único lugar, num processo de globalização, pouco a pouco, abrindo caminho, o legado arquitetônico contribuiu para a sua fama e a temporalidade. Então, em Londres, o Crystal Palace, desenho elaborado por Joseph Paxton, construído no Hyde Park. Então, em 1936, ele foi destruído por um incêndio. E o Joseph Paxton, ele era, na verdade, o paisagista da família real, um jardineiro, vamos assim dizer, né? Ele não era um engenheiro, um arquiteto, mas olha o edifício que ele desenhou, né, projetou e construiu. É simplesmente incrível. Olha o prédio.
simplesmente magnífico, né? E a gente até hoje aqui no Brasil não sabe fazer um edifício de vidro e aço. Todos vazam e entram água. A gente não tem essa tecnologia até hoje. E é uma pena, né, que não existiu. Essa foi a terceira, na verdade, exposição universal. E é de Paris. Então, acho que todos vocês devem saber, eu não sei se sabem. A seguinte foi em 1855, né? Os franceses não podiam conceber o avanço social sem unir o desenvolvimento científico e tecnológico à arte de modo futuro nesse ramo cultural. E essa aqui, a Torre Eiffel, foi para a exposição de 1889, né? Que a França volta a ser anfitriã na Exposição Universal. Então, o símbolo principal da exposição servia como arco de entrada. Essa aqui, ela foi feita para ser desmontada depois, né? Daí resolveram deixar lá até hoje, né? Então, esse prédio aqui atrás, o Trocadéro, né? Também foi feito para a Exposição Universal e está lá até hoje também. Ficou, né? Esse aqui foi todo demolido. Ele foi feito para a Exposição Universal, hoje não existe mais. Mas olhe como era Paris na época, né? Mas foram feitas essas avenidas aqui que foram modificadas e tal. E no fim, a Torre Eiffel se manteve e esse outro edifício também se manteve até hoje. Esse aqui, o pavilhão de Chicago, foi em 1893. Eles expunham lá negros, índios. A de Chicago tinha negros e tinha índios para expor para o pessoal como atração, aberrações, né? Tinha. Na Europa também levaram índios para a exposição europeia. Aqui é um dos principais objetivos dos organizadores do evento era apresentar o recente êxito industrial e econômico que os Estados Unidos obtiveram nas últimas décadas. A World's Columbian Exposition durou 6 meses e teve quase 28 milhões de visitantes, num período no qual a população total dos Estados Unidos era de 65 milhões de habitantes. Então, você veja, a metade da população dos Estados Unidos, comparativamente, foram o número de visitantes da exposição de Chicago. Então, era muita gente em comparação, né, de visitantes. Nessa de Chicago, teve luz elétrica, né? Então, foi o Tesla, foi o responsável pela iluminação de toda a exposição de Chicago. E esse aqui é um dos estilos Art Nouveau, que eu não vou falar hoje, porque eu vou dar uma aula só sobre Art Nouveau. É o estilo seguinte. Art Deco também, vou dar uma aula só sobre Art Deco para vocês, tá? Por isso que está escrito aula aqui, que é o estilo seguinte, é o Art Nouveau. Modernismo também vai ter uma aula só sobre modernismo. E esses aqui, Bauhaus, já ouviram falar sobre a escola de Bauhaus? Não. Bauhaus foi uma escola que aconteceu, né, na Alemanha, muito importante para o design industrial, né, e a arquitetura. E ela foi de 1919 a 1933, teve que sair de Berlim. Ela começou em Dessau, Weimar e acabou em Berlim por causa do Hitler, tiveram que fechar. E os maiores e melhores professores de lá depois vieram fugidos para os Estados Unidos e acabaram sendo professores da Universidade de Harvard. Mies van der Rohe é um deles, né? Acabou sendo professor da Universidade de Harvard. E grandes arquitetos, né? Saíram de lá. É muito importante para nós. Todos eles que têm um ponto de interrogação são vocês que vão dar aula sobre esse assunto, tá? Quando tiver um ponto de interrogação, é assim. Então, faz... O Bauhaus é um nome engraçado. Bauhaus é um nome engraçado. House casa. se não me engano, casa ou lar, e Bau construção. Isso. Construção do lar.
mas é bastante relevante. Vão fuçando aí, depois a gente vai sortear quem que vai dar aula cada aqui. Então, o modernismo eu vou dar uma aula mais longa, mas eu não vou entrar nele agora. Então, eu só vou mostrar para vocês os assuntos, tá? Team 10 também foi um grupo, é o Team 10, né? São várias pessoas que estão dentro, esse Team 10 está dentro do tema modernismo, então é vocês também que vão dar aula sobre isso. Vão fazer um trabalho e vão dar uma aulinha para nós sobre isso. Construtivismo e brutalismo também está dentro desse período do modernismo, também vai ser vocês que está aqui, está dentro do período, né? Uma especialização ali dentro do modernismo, também vai ser vocês. Pós-modernismo, daí foi um período pós, depois do modernismo, também vão ser vocês que vão dar aula sobre esse assunto. Mas vai ser depois, tá? Arquitetura do kit também é um assunto bem legal, está dentro do pós-modernismo, vai ser vocês que vão falar. O high-tech, foi aqueles prédios que eu falei que tem tudo para fora, né? Toda a tecnologia do edifício vai ser depois, também vocês que vão falar. Está dentro do período pós-moderno, mas não tem está escrito errado aqui, não tem as características pós-modernistas. Tá? A arquitetura contemporânea é o que a gente está vivendo hoje, tá? E aqui é o Bjarke Ingels, do grupo Big, é um grupo que eu gosto muito, que projeta muito legal. Daí tem arquitetura vernacular, também vocês que vão falar do assunto, tá? O que vocês vão fazer, mas não já, vocês vão criar, o trabalho vai ser o nosso próximo trabalho, eu vou falar na próxima aula com mais calma daí, não vou falar hoje, tá? Eu vou repetir na próxima aula. Vocês vão criar sobre todo eu vou passar para vocês esses slides aqui todos, sobre todo esse período aqui, todos os estilos que foi dado aqui, inclusive os que não foi dado ainda, mas eles têm datinhas, todos os que têm datinha todos os que têm data. Eu vou repetir a próxima aula. Vocês vão criar uma linha do tempo. Então, o próximo trabalho vai ser esse. Trabalhar não vai ser 3 alunos, porque vocês são muito poucos, vai ser em 2. Vocês vão criar uma linha do tempo do estilo, desde lá do começo, do estilo clássico greco-romano ao estilo contemporâneo. A data não é essa também, tá? A gente vai ver a data. Vocês vão criar uma linha do tempo, cada equipe terá seu próprio modelo, vocês vão dividir como é que vocês vão trabalhar. Cada aluno por um período determinado, por exemplo, vocês que vão ver como é que vocês vão trabalhar. Porém, a linha do tempo final deverá ser uma linha do tempo só. Os slides sem datas, com pontos de interrogação, não farão parte da linha do tempo, tá? Esses que vocês vão dar aqui não vão fazer parte da linha do tempo. Vou fazer parte do próximo trabalho, tá? Depois. Então, daí eu dei alguns exemplos de linha do tempo aqui. Vou aumentar aqui. Ó. Expressionismo, fauvismo, dei exemplos de linhas do tempo de outras áreas. Cada um vai criar a sua do seu jeito. E vou dar exemplos dos alunos do ano passado também, depois. Vocês podem procurar na internet outros exemplos.
Quanto mais detalhes tiver na linha do tempo, melhor. Não precisa caber numa página só, né? Mas é legal, né? Quanto... Linhas do tempo engraçadas. Eu não sei, vamos fazer as equipes. Não sei se vocês querem que eu sorteie as equipes ou se vocês preferem vocês formarem as equipes. As equipes de 2, se são em 14. Eu vou ver se eu acho aqui as linhas do tempo do ano passado para vocês. Não estou achando aqui. Aí, quando eu encontrar, depois eu acho do ponto, mando para vocês. Aí, a aula que vem eu já mostro. Daí explico melhor, com mais tempo. Aí fica para a aula que vem. Pensaram se preferem sortear as equipes? Professora, eu já tenho a minha dupla. Quem falou? Leandra. Deixa eu já pôr aqui, então. Leandra e Bernardo. Bernardo. Tá. Professora, eu também já tenho a minha. Quem é? Só um pouquinho, deixa eu só...
Mesclar. Tá. Quem? Mariana e Luana. Mariana. Alguém mais já tem? Não? Professora, pode trio também, né? Não, só 2, porque já é número par. Ah, tá bom. Daí eu sorteio, então, se ficar complicado daí, né? Se desfazer de um, ficar chato, eu sorteio o resto, então. Vocês estão em 3 lá ao vivo, né? Então tá, acho que por hoje. A gente vai ver aqui, daí eu te aviso. Mas eu acho que a galera consegue se acertar, eu acredito. Então tá bom. Qualquer coisa vocês me mandam pronto já para a aula que vem. E aí eu vejo se eu consigo os exemplos da turma do ano passado. Para vocês entenderem melhor, tá bom? Até mais, então, até amanhã. No canal Composição. Boa noite para vocês. Boa noite, prof. Boa noite, prof. Boa noite.